nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Quando estamos defendendo a pauta feminina, estamos defendendo, no mínimo, mais de 50% da população brasileira. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Essas características nos tornam mais aptas a olhar para a vulnerabilidade do país. Nenhuma senadora está no Senado Federal sem ter chegado aqui através de muita luta. Mas por que calma para nós? Por que vocês não estão querendo calma? Nós estamos trazendo à luz a consciência e falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Queremos. Porque muitas vezes as próprias mulheres veem as outras mulheres com preconceito. Tem algumas poucas mulheres que são mais machistas do que os homens. Então, todas nós mulheres temos um pouco de machismo pela nossa criação. Umas mais, outras menos. A questão cultural, né? Isso é um papel do homem, isso é papel da figura masculina. E não é, a mulher é igual, pode contribuir tanto quanto. O mundo está mudando pelas mãos das mulheres. No Brasil há misoginia, ou seja, né, há uma discriminação em relação à competência ao trabalho da mulher. A maioria fala, imagina, as mulheres têm os mesmos direitos que os homens. Eu sou líder aqui no Senado Federal e como líder eu percebi claramente que a pauta, que a ordem do dia, havia a presença das mulheres apenas lá no 8 de março, ou na semana do mês de março, ou no máximo no mês de março como um todo. Nos demais dias dos anos, a pauta feminina acabava ficando em segundo plano. Imagine, gente, que às vezes passavam 2 anos sem ter nenhuma mulher líder. E esse colégio de líder é quem se reúne para debater a pauta da semana seguinte. Se tem uma mulher, indiscutivelmente, sentando ali junto com os líderes e discutindo essa pauta que para nós é fundamental. Cada vez mais, nós mulheres temos que permear os espaços todos. Eu acho bastante interessante entre as mulheres que elas não radicalizam, elas, em que pese suas diversas ideologias partidárias, são mulheres fortes e que têm muito a contribuir. Porque o debate, aquele que acontece por trás das câmeras, aquele que não está na fotografia, onde é discutido de fato a ordem do dia, lá não havia uma presença de uma mulher de forma direcionada a dizer, olha, a pauta feminina tem que estar de fato na ordem do dia. As mulheres são aguerridas, são trabalhadoras. Todas as senadoras, você pode acompanhar o trabalho de cada um, que elas se sobressaem em todos os setores. Quem mais me aborda para conversar, ou para parabenizar, ou para criticar, pouco importa, é a mulher. Ela me aborda para falar de política hoje muito mais do que os homens. Antes era mais homens. A gente, apesar de ser minoria no Senado, mas nós somos a segunda maior bancada. Então, por que não nos unir, como algumas bancadas fazem, independente de que partido vieram, e cobrar que paute a pauta feminina? Na Semana do Dia Internacional da Mulher, o Senado vai votar uma série de projetos da pauta de interesse das mulheres. Um deles exige uma representante da bancada feminina nas reuniões do Colégio de Líderes do Senado. Nós já tivemos tempos, inclusive no Senado Federal, que nem sequer mulher havia no Colégio de Líderes, né? Então isso me estimulou, na verdade, a criar um projeto de resolução que estabeleceu exatamente a presença dessa mulher no Colégio de Líderes.
a minha primeira demanda em conversa com os futuros presidenciáveis, no caso a Simone Pacheco, era para que a mulher tivesse voz e voto no Colégio de Líder. A política tem muito disso, dos acordos, das palavras, do diálogo. E o Pacheco, desde o início, né, desse processo de eleição na casa, ele se mostrou muito aberto, assim, muito disponível ao diálogo. O fato é que há uma série de distorções ao longo da história do Brasil e da humanidade em relação a distorções quanto aos direitos das mulheres que precisam a todo instante ser corrigidos. E nesse Dia Internacional da Mulher, 8 de março, foi um momento propício de nós realmente inaugurarmos essa nova fase com a possibilidade presente no regimento das mulheres no Colégio de Líderes do Senado. Um dos avanços maiores que o Senado Federal deu, a partir da criação da liderança da bancada feminina e a partir daí a unidade dessa bancada feminina, que também foi um diferencial. Nós temos direito no Colégio de Líderes à voz, nós temos direito no Colégio de Líderes a destaque, portanto eu diria a voto, porque você apresenta ali o destaque para fazer o processo de votação, e isso mudou de forma considerável. A questão de termos uma liderança da bancada feminina é absolutamente assim, inédito, com uma estrutura realmente de bancada, com direito a destaques. Isso nos trouxe um protagonismo muito interessante e um assento no Colégio de Líderes também nos trouxe a condição de colocar em pauta os projetos de lei que são de interesse da bancada feminina. Presença não é formalizada, institucionalizada no Senado Federal. Esse é um grande avanço, esse é o grande significado desse projeto. Em pautas que impactam o país, como o feminicídio, combate ao machismo, a sexismo, a capacitismo, a LGBTfobia. A violência política contra a mulher, a violência doméstica. São questões tão urgentes no Brasil. E, nesse sentido, tem um consenso entre todas as senadoras de que algo precisa ser feito. E o nosso papel como senadoras é estimular, incentivar e defender sempre a mulher brasileira a ser respeitada em suas casas, no mercado de trabalho e na sociedade. E qual é a missão que nós teremos no futuro deste país? A mulher se sentiu empoderada pela bancada feminina. Opa, nós aqui sabemos que nós temos mulheres competentes e preparadas que podem bem nos representar. Mulheres se interessam sim pela nossa atividade política. O que se está sendo feito nesse projeto de resolução de uma alteração regimental, que é uma reivindicação muito antiga da bancada feminina para ter representação, voz, voto, fala. Hoje nós temos vez, nós temos voz e nós temos voto. Palavra dada é palavra cumprida. A ideia é essa, por enquanto policial. Eu acho que 2021 é um ano em que nós conseguimos amadurecer e tirar do papel muitas iniciativas que vinham sendo trabalhadas. Em termos administrativos, por exemplo, nós tivemos esse ano o lançamento do segundo Plano de Equidade de Gênero e Raça. Em 2016, a cota para mulheres vítimas de violência, que faz com que as ações do Senado saiam, né, de dentro do Senado e passem a ter uma repercussão externa. E uma série de ações, que são tantas, desde exposição fotográfica até o Outubro Rosa. O Outubro Rosa é um dos maiores exemplos do poder da fala, do poder do discurso, do poder de promover saúde ao colocar o tema em evidência. O Congresso Nacional tem sido protagonista em uma série de iniciativas para a prevenção
e o tratamento precoce do câncer de mama. Falamos com toda a reverência de pessoas, de mulheres que são filhas, irmãs, sobrinhas, primas e com frequência mães. Minha própria mãe, Francisca, por isso que eu me emocionei, escutando Cinema Paradiso, desculpa. Ela lutou bravamente contra o câncer de mama durante 7 anos. Mas ainda falta informação, ainda falta conscientização. Pela vida, gente! No Senado não é novidade ter mulheres em postos de chefia. Nós chegamos, num determinado momento, a ter uma secretária-geral da mesa e uma diretora-geral, a Cláudia Lira e a Doris, quer dizer, 2 mulheres nos principais postos gerenciais. Algumas vezes eu fui chefe de equipe e comandei toda a equipe masculina, né? Estando só eu como mulher na equipe. Várias vezes eu chefiei e, assim, super tranquilo, não tive nenhum impasse para ser resolvido. A verdade é que o que a gente tem hoje é uma cultura de equidade muito forte, né? E isso você percebe com os homens e com as mulheres. No Senado foi o cenário melhor assim, que eu vivenciei na atividade policial. Desde que eu entrei aqui no Senado, eu nunca passei por uma situação que me deixasse constrangida por eu ser mulher. Tudo é parte de uma construção, né? De um espaço que aos poucos vai se conquistando. E num determinado momento isso passa a ser aparente, né? Exemplo disso é a liderança da bancada feminina, que foi criada esse ano. Mas não é que ela surgiu do nada, ela vem de uma história de luta e de participação por espaço da mulher no parlamento, da mulher congressista. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país. Desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Eu fui recebida com poesia, com flores, com palmas. Não deixou de ser uma discriminação, porque não se recebe um homem assim. Mas foi uma discriminação muito simpática. Eu percebi logo que foi uma recepção à senhora, à dama, não à colega. Era uma coisa assim inédita para eles também, entrar uma mulher lá, quer dizer, eu percebi que eles não me sentiam como colega, sentiam como uma senhora chegando lá e tal, enfim. Era algo diferente, foi muito amável, mas só isso. No Dia da Mulher, as constituintes destacam as conquistas na nova Carta. Nós não fazíamos debates contraditórios ou contradizentes em plenário. Em plenário, nós tínhamos a nossa reunião e em plenário nós defendíamos aquilo que era consensual. Toda vez que nós podíamos sentar e discutir, nós, poucas mulheres, nós discutíamos quais espaços que tinham que ocupar e brigávamos por ele. E em uma bancada costumava ter uma mulher, em outra bancada nenhuma mulher, mas às vezes, na hora de formar as comissões, as mulheres precisavam estarem tão organizadas para que quando ela fizesse a sua palavra, fazer presente a sua palavra, na hora de reivindicar, ecoasse pela casa inteira. Elas aprovaram a Lei das Cotas, que garante 25% das vagas para que a mulher possa se candidatar aos cargos eletivos. E com isso tem ampliado mais o número de parlamentares e tenho certeza que agora nessa última eleição nós vamos ter um número bastante significativo. Nós não estamos querendo privilégio, nós queremos disputar lado a lado, ou seja, ombro a ombro, quer dizer, colocar sempre as nossas propostas, as nossas ideias
perante a sociedade. Pela ordem, há uma grande diferença de privilégio e prerrogativa. Privilégios é inadmissível no Estado de Direito e as mulheres dessa casa nunca vão pleitear. Prerrogativas é diferente. Semana a semana, não tendo só o 8 de março. A gente tinha muito isso aqui na casa. Ah, março é o mês da mulher e vamos ter tal pauta. Aquilo angustiava. Nos angustiava de certa forma. Por quê? Era muito importante que nós perenizássemos a pauta das mulheres ao longo do ano no Senado Federal. E, de fato, não havia uma semana que não houvesse pautas de interesse da bancada feminina defendidas no Colégio de Líderes. Comissões que não têm a participação de uma mulher, que a nossa bancada indique uma mulher. Do momento da implantação da bancada feminina até o presente momento, nós temos pelo menos a cada 15 dias um projeto voltado para as mulheres. Quando a gente fala de alimentação, quando a gente fala de inflação, quando a gente está falando daquilo que mexe, né, com o bolso, com a família, né, com a alimentação, com a educação, ela tem a ver com a mulher, porque é a nossa casa, são nossos filhos, né, é a nossa estrutura. Então essas pautas todas elas têm a ver com a mulher. Tema tributário, tema social, tema da saúde, educação, transporte. Então, a opinião do gênero equilibradamente é importante em toda e qualquer lei. Para poder a gente encorajar as mulheres a participar da ciência, de tudo que ela quiser. Tem uma tendência de só botar gente em comissões que falam mais do social. E eu costumo dizer que a gente tem que participar, sim, do orçamento, da tributação. E essa é a luta da gente, de todas. O social é importante, mas o orçamento é importante. A primeira vez que eu presidi essa comissão era a primeira mulher. Já teve uma outra, voltei aqui, outras mulheres irão. E a gente não trabalha só em pautas femininas. Pelo contrário, a gente vem trabalhando diversidade de ideias, de posições políticas, de ideologias, o que é saudável e só enriquece a nossa atuação. Sou presidente do meu partido no meu estado. Aqui no Senado, estou liderando o bloco Unidos pelo Brasil. Não é muito comum, né, que a mulher esteja nessas posições, mas eu me sinto assim bem confortável, respeitada, e as dificuldades que a gente tem é mais uma questão cultural, que a gente precisa ir mudando. Nós queremos relatorias relativas à economia, à infraestrutura. Nós queremos estar no mesmo patamar. Foi a primeira vez agora que nós tivemos uma senadora mulher relatando a sabatina, né, de um ministro indicado para a Suprema Corte. Então, isso é inédito, porque nunca aconteceu. Uma prática, presidente Davi, corriqueira aos homens, mas que é hoje histórica por ser o primeiro dia de uma mulher relatar o indicado ao Supremo Tribunal Federal. Na CRE, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o Senado tem 200 anos, é a primeira vez que tem uma mulher presidindo a CRE. Nunca tinha pleiteado a presidência de uma comissão, mas eu acalentava a Comissão de Relações Exteriores por achar ela uma das comissões mais importantes para o país. Isso está fazendo com que a gente nos reúna e cobre mais representação feminina na diplomacia. A gente tem vezes aqui que sabatina todos os homens, 2 ou 3 mulheres. Como procuradora, a gente tem que abrir a casa, né, o Congresso, para os problemas, né, de um modo geral,
que afligem as mulheres, pautas que a gente sabe, que a gente vive diariamente, essa questão do número de violência contra a mulher, de atentados a tratamentos a parlamentares, mulheres, enfim, a gente tem uma demanda incrível que, de certa forma, dentro da Procuradoria até me assustou, mas me fez antenar mais ainda na questão feminina aqui na casa. E a Procuradoria Especial da Mulher é uma voz também dessa bancada. Não dá pra gente deixar de lembrar da participação das mulheres na CPI da Covid. A questão da CPI, eu acho que trouxe um pouco daquele olhar do brasileiro ao trabalho, à participação das parlamentares aqui na casa. A gente percebeu logo no primeiro dia que não tinha nenhuma mulher indicada como membro, né? Então eu fui logo no primeiro dia e falei, ei, não tem nenhuma mulher, mas eu vou estar aqui participando como senadora, né? Naquele dia eu já fiz um pedido de questão de ordem ao presidente da comissão Omar, para que ele, na verdade, estabelecesse o nosso direito à voz. Fica muito ruim essa exposição dessa comissão. Nós somos muito maiores do que isso. E o país está precisando, neste momento, mais do que nunca, de união e harmonia e que nós possamos priorizar aquilo que é relevante. Nós demos um exemplo claro, ao vivo, em rede nacional, num dos momentos que nós estamos no maior índice de Ibope, de que realmente as mulheres na política, elas têm que empurrar a porta, elas não podem só bater na porta. Essa é a nossa história. Lutamos e participamos da CPI. Eu participei porque quando eu vi tinha tudo a ver com vida. Não é possível que a casa mais plural, o poder mais plural que é o legislativo, não tenha voz feminina numa CPI. Eu não estou aqui pedindo para votar, eu acho que aí já é de fato membro. Há tanto um preconceito, há tanto uma resistência em relação à voz da mulher, que imagina, eles nem entenderam o que nós estávamos pedindo. Nós não estávamos pedindo ali o direito de votar, de apresentar requerimento, de ser um membro da CPI. Nós queríamos apenas o direito de constar numa lista uma única mulher na lista de titularidade e uma única mulher na lista de suplente para ter voz. E depois de muito embate comigo, a Simone Tebet, a Soraya, né, a Leila, muito firme como é da sua personalidade, nós partimos para cima e conseguimos ali assegurar a nossa presença. Acho que a questão de ordem já foi resolvida. Ontem já foi, de alguma forma, decidido pela presidência desse 18 homens vão falar e 2 mulheres não podem. 18 homens vão falar. Titular e suplente, mulher não pode. Nós tivemos uma participação de fato ativa dentro da CPI, fruto de uma coisa que é nossa, humana, resistência. Fruto de uma peculiaridade das mulheres, firmeza. Não é fácil, né? A discriminação a gente vê em todo lugar, mas nós temos que ter essas mulheres corajosas e de incentivar. Só podem se eleger se candidatarem, né? Se não se candidatarem, não vão se eleger nunca. Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional destinada à promoção do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Nós somos o país em que, absolutamente, está em primeiro lugar no número de feminicídios na região da América Latina e do Caribe. Vamos derrubar o veto do senhor presidente da República em relação à questão da distribuição gratuita de absorventes, que a menina não pode ficar 40 dias fora da sala de aula, porque isso vai impactar na sua escolaridade, na sua independência econômica. Obrigada, líder Simone, obrigada pela sua participação. Chegar aqui no Senado, poder contar com a sua liderança e com a força, né, da nossa bancada aqui, independente, né, de cada aspecto ideológico de nosso, quando nos unimos para defendermos as nossas pautas, que é de interesse comum, as pautas femininas, realmente a nossa força é imbatível. Já se vai um ano, 9 de março, dá exatamente um ano da criação desta bancada. Uma das coisas que mais me comove e que mais é motivo para mim de orgulho é, de fato, o cumprimento desse compromisso que fiz com as mulheres de criar
a liderança da bancada feminina no Senado Federal. E nós, por aclamação, com muito orgulho, nós elegemos a senadora Elisiane Gama como a nova líder da bancada feminina. Eu, Elisiane Gama, e nenhuma das senadoras vai admitir ironia machista em relação às mulheres. As senadoras, elas se unem, todas elas, apesar de uma ser de um partido, de outra. O que nos une é muito maior do que qualquer diferença ideológica que possa nos desunir. Toda vez que a mulher ousa discordar, ousa enfrentar, ela é chamada de descontrolada. Então essa palavra para nós, que ocupamos espaços públicos, é inadmissível. É a vontade de mudar a vida das mulheres do nosso país. Que elas possam, não é ser melhor do que os homens, que elas também não possam ser piores tratadas do que os homens. Não há disputa, tipo, a mulher faz melhor que o homem, não é isso. Essa não é a disputa. Há espaço para todos. O plenário dessa casa, fazendo justiça à luta da mulher, que não é só uma questão apenas de um princípio, é uma questão social e humana. A mulher conquistou já grande espaço na política, mas ainda precisa mais. Não sei se eu vou estar viva para ver essa equidade, né? Ali 50% ou 40%, mas que venham. Mulher, se você quer defender seu município, seu estado, o seu país, tem que vir da política. O lugar da mulher onde ela quiser. O lugar de mulher onde ela quiser. O lugar da mulher é onde ela quiser estar, inclusive na política.